A centralidade do Espírito na obra missionária. Eu estou lendo o livro, eu já havia lido esse livro há um bom tempo, e para essas aulas estou com ele novamente. Este livro, inclusive, eu coloco a capa dele aqui, ó, esse aqui, Evangelização Teocêntrica, do Henk, né, Kuyper. Ele foi professor no Calvin College, no Calvin Seminary, e professor de teologia sistemática. Esse Kuyper, esse não é aquele Kuyper com Y famoso aí, de lá da Holanda. Esse é um americano, era um holandês americano, e ele foi professor aí e foi da Igreja Congregacional Americana. Essa obra dele é uma obra que há muitos anos, quando eu estava no seminário, eu ali no seminário pela primeira vez, e ela foi muito importante para mim, para entender essa ideia da igreja como uma comunidade onde a vontade de Deus se manifesta, onde a vontade de Deus é trazida ao mundo. Foi a partir dessa obra que eu comecei a pensar já há muitos anos, imagina, isso tem mais de 25 anos, que, que a igreja é uma janela do reino. A igreja é o modo como o reino vai se materializando. E a evangelização, ela é teocêntrica na medida em que a igreja ela tem essa sensibilidade da presença de Deus. E é baseado numa fala do Kuyper que eu utilizo essa afirmação aqui. A centralidade do Espírito Santo na obra missionária. Este livro, Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Foi o que o Kuyper disse. Isso foi uma frase dele quando ainda era vivo em uma das suas palestras. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ter sido chamado de o livro de Atos do Espírito Santo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está afirmando que há uma presença tão grande, a grande presença que marca o livro de Atos dos Apóstolos é justamente a presença do Espírito Santo na igreja, guiando a igreja. Lembrando, né, que lá em Atos 1:8, a famosa declaração de Jesus Cristo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus fala assim: fiquem aqui até que do alto sejais revestidos. É esta presença do Espírito Santo que vai possibilitar a igreja primitiva fazer a obra missionária, assumir a sua missão. E um dos versículos, Atos 9:31, vai dizer assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Havia uma presença, havia um conforto, havia uma, uma obra do Espírito Santo acontecendo na igreja, trazendo ao coração dos crentes a paz, trazendo ao coração dos crentes a certeza, trazendo ao coração dos crentes o temor, de tal forma que o crescimento da igreja, o espalhar do evangelho, e aqui assim foi um crescimento numérico exponencial, mas ao mesmo tempo foi um crescimento de qualidade, um crescimento de mentalidade. Isso tudo aconteceu porque havia uma sintonia entre aquela igreja e o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos, e aqui eu vou citar o Henk Kuyper, daquela numerosa. Nós precisamos dessa percepção de que a obra da nossa igreja, a nossa obra aqui, a nossa maneira de construir essa relação com Deus, tem que ser calcada na busca de uma relação com o Espírito Santo, de fazer com que a nossa fé seja uma reprodução desta relação com o Espírito Santo. A gente pode e corre o risco de criar uma igreja baseada na força humana, na inteligência do homem, na capacidade nossa de organizar um culto, de organizar o trabalho, de fazer as coisas. Nós podemos nos tornar crentes sem piedade. E aí nós não vamos cumprir a nossa missão. Nós vamos fazer a nossa vontade, podemos ter algum sucesso temporário,
mas longe de estarmos, de fato, realizando na terra a presença do reino, porque a presença do reino transcende a nossa pessoa, transcende os nossos atos, transcende os atos dos apóstolos. O reino de Cristo, ele se estabelecia porque o Espírito Santo estava movendo aqueles apóstolos, como está movendo a nossa vida. Kuyper diz assim: daquela numerosa multidão que recebeu o evangelho pregado por Pedro em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, ninguém foi convertido pela eloquência do apóstolo Pedro. Como também nenhum daqueles conversos foi convertido por ter posto em exercício a sua vontade não regenerada. O que aconteceu ali foi uma obra especial do Espírito de Deus. Uma obra especial do Espírito de Deus. Os atos que foram registrados no livro de Atos dos Apóstolos foram atos do Espírito Santo através daquela igreja. Aquela igreja dava materialidade à vontade, ao poder, ao plano do Espírito Santo de Deus. Esse tem que ser o nosso desejo, irmão Mira. Tem que ser o nosso desejo, Gilmara. Tem que ser o nosso desejo, irmãos. Que a nossa vida seja instrumento para dar materialidade ao poder, à vontade, à obra, ao plano, à alegria do Espírito Santo. E nós precisamos desenvolver essa relação. Ela é fundamental. Então, aqui, se você tiver interesse, é a obra que eu tenho relido para. Não, não que eu recolha os temas desta obra, mas ela tem sido a obra que há muito tempo me ajudou a construir uma mentalidade sobre igreja. Então eu recomendo para vocês Evangelização Teocêntrica do Henk Kuyper. Vamos começar. Primeiro, vamos pensar em como o livro de Atos dos Apóstolos, este livro nos dá conta de que o que era central na vida da igreja primitiva, que espalhou o reino, era a centralidade do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo era algo muito evidente. Desde essa grande declaração de Atos, capítulo de número 1, nós vamos ver, né, o poder do Espírito Santo movendo a igreja de muitas formas. O texto diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembrando que Jesus Cristo falou para os apóstolos que eles não deveriam sair de Jerusalém até que fossem revestidos deste poder. Né? Isso é tão importante, isso tem sido de tanta importância na igreja. Ela não pode andar nas suas próprias forças. O Espírito Santo de Deus é de fato quem estabelece a vontade de Deus em nós. Então é no poder, porque este Espírito é que vai empoderar a igreja para vencer as barreiras que ela tem que vencer. Na aula passada nós falamos muito, enfatizamos muito as barreiras que precisam ser vencidas. E se você entendeu bem as barreiras geográficas, estamos falando de outros povos que não conhecem Jesus, mas temos as barreiras culturais. Nós mencionamos, por exemplo, as universidades, os espaços da sociedade onde a cultura se tornou tão secular, mesmo em países cristãos, que praticamente um campo missionário, quase um lugar onde Cristo não é bem recebido. As barreiras sociais, tanto os mais pobres, os mais ricos, as barreiras sociais de muitas formas, no caso aí americano, as barreiras sociais da forte presença imigrante. Né? Nós temos grupos de imigração que às vezes não têm a presença evangélica, bíblica.
E muitas vezes estão reclusos a grupos que ainda não foram alcançados. Irmãos, nós precisamos entender o nosso espaço, mas não adianta a gente entender se a gente não tiver essa comunhão com o Espírito e não for baseado no poder do Espírito. Eu e os irmãos precisamos crer que o Espírito Santo, com poder, está agindo entre nós. Nós presbiterianos, reformados de uma forma geral, talvez um erro nosso de tentar resistir aos movimentos pentecostais que enfatizaram os dons do Espírito Santo, nos sintamos menos empoderados pelo Espírito Santo por algumas razões, ou talvez a gente fale menos do Espírito Santo com medo de parecermos pentecostais, ou porque a gente tem essa questão teológica. Nesse aspecto, irmãos, eu acho que talvez seja uma falha nossa querer. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, mas talvez até inconscientemente nós enfatizemos ou falemos pouco do Espírito Santo, ou falemos pouco da nossa relação com o Espírito Santo, ou tenhamos alguns cuidados, dedos, né, para tratar essa nossa relação com o Espírito Santo para não parecermos pentecostais. E eu diria uma coisa, que é uma falha que nós não precisamos nos preocupar com ela, ao contrário. Nós devemos buscar essa identidade com o Espírito Santo e essa liberdade com o Espírito Santo, porque de fato também somos uma igreja resultante de Pentecostes. Então, nesse sentido, somos pentecostais também. Não no sentido de que enfatizemos os dons espirituais extraordinários. Um dia a gente ainda precisa fazer estudos sobre isso, né? Línguas, profecias, dons de curas, como que eles se manifestam na igreja hoje. Mas não que a gente tenha dependência disto, mas é justamente a intimidade com o Espírito Santo que é o grande poder, né, das igrejas bíblicas. Porque rótulos reformados, calvinistas, pentecostais, etc., não vão dar poder à igreja. O que empodera a igreja é a presença gloriosa do Espírito Santo. Jesus deixa claro que o que nós estamos fazendo é uma continuação do seu ministério. Se você notar o livro de Atos dos Apóstolos, vou ler aqui no trecho bíblico, no capítulo de número 1, quando Lucas registra, vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro é o relato das coisas que Jesus começou. E o segundo livro, obviamente, são as coisas que ele continuou a fazer e a realizar. Só que o segundo livro é um livro em que Jesus aparece só nos primeiras páginas. Como é que ele vai continuar essa obra? Através da igreja. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Veja a ênfase dessa relação entre a ascensão de Jesus e a presença do Espírito. E o próprio Jesus fez isso. Eu vou ao Pai, e quando eu for, eu vos mandarei o Espírito. Fiquem aí até que o Espírito lhes seja concedido. Há uma relação. O ministério de Jesus continua na igreja, mas ele só pode continuar na igreja porque é a presença do Espírito enviado por Cristo à igreja que dá essa continuidade. Então, volto a dizer, Jesus deixa claro que a continuidade do seu ministério terreno aconteceria na terra pela instrumentalidade da igreja, que receberia a mesma unção que o capacitou a pregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Lucas 4, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É a presença do Espírito em nós que nos
que nos dá esse elo com o ministério de Jesus. Então, vou dizer, é o poder do Espírito central na obra missionária da igreja. É a centralidade não do plano da igreja, mas do plano do Espírito que conduz a obra missionária da igreja. Aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nós temos vários episódios que mostram o Espírito Santo guiando a igreja. Por exemplo, nós temos aquele dia lá, está Pedro reunido com os apóstolos, chega Ananias e Safira, as pessoas estão vendendo as coisas e dando à igreja, a igreja está se organizando, logo mais ela vai organizar os diáconos tal, e a igreja está reunida e vem Ananias e Safira para ganhar destaque entre os irmãos, vendem uma propriedade, retêm uma parte do preço e entregam aos apóstolos para ganhar o mesmo destaque que outros estão ganhando, talvez. E Pedro vai falar assim: vocês mentiram ao Espírito Santo. A igreja não é um plano de homens. A igreja não é resultado da nossa estratégia. A igreja, ela não é um planejamento baseado na nossa inteligência exclusivamente. Sim, a nossa inteligência é instrumento, a nossa perspicácia é instrumento de Deus e do Espírito, mas ele não precisa da nossa inteligência, da nossa perspicácia, nem do nosso dinheiro. Ele quer usar as nossas vidas porque ele tem um plano. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, entre os episódios, vamos pegar este aqui do apóstolo Paulo. Percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província. Aqui, se vocês acompanharam a aula de quinta-feira do estudo bíblico, eu estou pegando as viagens missionárias de Paulo, eu mencionei que ele vai chegar até Derbe, e de Derbe ele vai tomar uma decisão de voltar pregando, aí ele prega por todas aquelas igrejas, ou seja, aquela região, ela ficou uma região muito centrada no ministério de Paulo e de Barnabé, de Paulo em particular, né? Numa segunda viagem missionária, que é a viagem agora da próxima quinta, vou terminar a primeira e começar a segunda. O apóstolo Paulo está decidindo ir com os irmãos de novo para essas mesmas igrejas, enfrentar os mesmos perigos, pregar o evangelho, consolidar estas igrejas. Mas aí acontece isso aqui. O Espírito Santo não deixa Paulo ir pregar de novo lá. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, aqui, ó, nesta visão, aqui o Espírito impede, o Espírito não permite. Aqui o Espírito dá uma visão, ele tem uma percepção de um varão macedônio chamando ajude-nos, ou seja, Macedônia era o que a gente chama hoje de o primeiro passo da Europa, a região da Grécia. Estes homens, então, obedecem a este chamado, que eles concluem como sendo um chamado de Deus para pregar o evangelho. O plano não era de Paulo, o plano não era dos apóstolos, da igreja de Antioquia. A agenda da missão da igreja, rompendo as barreiras do mundo antigo, lembra, barreiras geográficas aqui, não foi o resultado de um planejamento estratégico da igreja de Antioquia, ou do apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem.
mas uma clara agenda do Espírito Santo que levou a igreja aonde quis e a fez eficaz na proclamação do reino. Irmãos, não é a liderança da igreja, não é o pastor, não é o presbitério. Esses são só instrumentos. A liderança pensa planos, o pastor imagina situações, o presbitério investe no campo. É, não são os irmãos do grupo de missões que resolve escolher o missionário. No fundo, estas coisas são só instrumentos. No caso aqui, o instrumento foi uma visão de Paulo, um sonho, um desejo. Mas é a agenda do Espírito Santo que tem que controlar a igreja. Nós temos que ter essa sensibilidade para ver, para sentir paz, consolo. Lembra? No consolo do Espírito Santo, a igreja crescia. Receber esse conforto desta presença do Espírito para darmos os nossos passos. Se vocês projetarem, se nós projetarmos, seja lá qual for o trabalho, nós não podemos achar que a força está em nós, porque somos capazes, porque somos eficazes. A eficácia da igreja é o Espírito, é a obra do Espírito. E um dos erros é quando a gente deixa de olhar para o Espírito e olha só para nós e para nossas capacidades. Ah, vou juntar um grupo de estudos aqui, o grupo vai crescer, um grupo de discipulado, ou um grupo de estudos bíblicos, ou um trabalho de jovens, ou um trabalho de louvor, e vamos crescer e vamos fazer. Enquanto nós pensarmos só na força humana, na capacidade humana, na técnica humana, na capacidade da minha mente ou das minhas habilidades, eu estou repousando, centralizando isso no homem. Isso está errado. Isso não vai produzir a obra de Deus. Isso não é missões. A missiologia da igreja, ela é centrada no Espírito. Então eu volto a dizer aqui, ó, centralidade do plano do Espírito Santo é que deve conduzir a missão da nossa igreja. Irmão, se alguém quiser me interromper para falar, mencionar alguma coisa, fiquem à vontade, sabem disso, né? Sabem disso. A vontade do Espírito é que comanda. A gente é muito difícil esse discernimento do que o Espírito quer e do que é só uma vontade humana. Não é uma coisa, não existe uma regra de como identificar quando é a vontade do Espírito e quando é a vontade humana. Me parece que o melhor método é o método da piedade, é o método de vivermos em tão grande piedade e constância, que essa nossa sensibilidade para as coisas do Espírito comecem a fluir naturalmente nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Temos que ler a Bíblia com um tamanho desejo de que ela se introduza em nossa maneira de pensar, que comecemos a pensar segundo os critérios da palavra, e isso é conforto do Espírito Santo que nos conduz à verdade. Essa relação entre piedade, isto é, oração. Na próxima aula, nós vamos ver, né, o papel das reuniões de oração na missão da igreja. Vocês vão ver como em Atos dos Apóstolos há uma relação muito forte entre oração e missão. Esta piedade da oração, da palavra presente, né? Isso é a sensibilidade para sentir a vontade do Espírito Santo. Eu vou falar pessoalmente, a partir da minha experiência. Esse é um tempo em que Deus está me desafiando muito nessa ida nossa para Fall River, para estar com os irmãos. Tenta imaginar, irmãos, quanta coisa tem
envolvido, né? Sei que de muitas formas, né, para muitos falam assim, ir para os Estados Unidos pode parecer uma grande decisão. Vocês sabem disso que eu estou falando, quando foram para aí, cada um movido pelo seu interesse pessoal, seu motivo pessoal. O meu caso, depois de tantos anos vivendo aqui, no ministério aqui, adequado aqui, tomar a família com duas meninas jovens, né? Mas conosco está só a Ana aí. E a nossa família razoavelmente estabilizada aqui, é assim, tentar discernir a vontade do Espírito é um grande desafio. Uma das coisas que nos vem trazendo paz é de perceber que, de alguma maneira, parece que as coisas encaminham de forma positiva. Eu não sei tudo, não sei o que Deus vai fazer, não sei todos os resultados, mas setembro agora, que estamos chegando lá, vai completar um ano que nós conhecemos os irmãos. Eu sei que esse nosso retorno para o Brasil, para poder esperar a documentação própria para poder ir, em função disso, facilitar o trabalho da igreja, se eu estiver com essa documentação, isso facilitará o nosso trabalho. Pode até parecer demorar, mas o pastor teve que voltar para ele. Mas se vocês, irmãos, pararem para pensar, tem um ano que esse projeto foi posto à mesa. Hoje eu vejo esse um ano passou, para mim, passou voando. Parece que foi ontem que estivemos aí pela primeira vez que conhecemos os irmãos. Como discernir que isso é vontade do Espírito Santo? Eu vou pegar o exemplo aqui. Enquanto eles estavam adorando e jejuando, notem, eles estavam fazendo as coisas da vida cristã, da piedade cristã. O Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aí começa a primeira viagem missionária. Pastor, Pois não, pode falar. assim, pensando no que você está falando, realmente eu acho que a maior barreira para os convertidos, para muitos convertidos, seja esse desafio, né? Porque, assim, eu pensando rapidamente aqui, eu vejo que a maioria ali dos discípulos de Jesus, eles tiveram experiência com Deus, assim, de fazer aquilo que eles entenderam que Deus queria que eles fizessem, e até mesmo de perseguições violentas Sim. vida deles e contra os cristãos. Então, esse desafio, às vezes, ele se torna maior para as nossas vidas, porque às vezes nós achamos que precisamos passar por esses tipos de experiência, Verdade, verdade. né? Então, porque eu não posso compreender isso, talvez, e colocar em prática simplesmente vendo, né, o que Deus fez na vida de outros, Sim, sim. como foi na vida dos apóstolos. Ivan, para mim, o segredo, vamos lá, assim, de fato, as pessoas às vezes esperam sinais que venham em forma de grandes eventos ou espetaculares ou grandiosos, sejam eles perseguição, sejam eles acontecimentos especiais da vida, para eles falar, isso é a vontade do Espírito Santo. E eu diria que um dos motivos para a gente depender tanto disto é que a gente cresce pouco no dia a dia, a gente vai ganhando pouca intimidade com o Espírito, que a gente só entenda os gritos do Espírito, a gente não entende o sussurro. E quando é que o Espírito sussurra? Quando coisas simples parecem mostrar a vontade do Espírito.
Quando a gente, por exemplo, pode perceber que é a vontade do Espírito estar num grupo simplesmente porque a gente encontra amizades, porque a gente encontra um ambiente de paz, porque a gente encontra um lugar simplesmente para a gente poder usar os dons. Estes sinais mais simples da vontade do Espírito são interpretados, são melhor interpretados por pessoas mais maduras, por pessoas mais piedosas. Irmãos, não subestimem o valor de uma vida de oração e de leitura constante da palavra com quebrantamento. Pode ser muito mais proveitoso para a sua vida espiritual. Movimento simples de piedade pode ser muito mais proveitoso do que um curso de teologia com os mais prestigiados mestres. Ah, você pode entender muito da obra missiológica. Ah, vou fazer um curso de missões com Ronaldo Lidório, que eu reputo ser o maior missionário da nossa denominação na atualidade. Pode fazer um curso com Ronaldo Lidório, ser amigo dele, conversas pessoais. Isso pode ser muito útil. Pode sim. Se você tiver oportunidade, faça. Mas isso não vai substituir a piedade verdadeira do dia a dia, do Espírito Santo falando com você e mostrando caminhos. É o caminho para encontrar um amigo no trabalho e evangelizá-lo. É o caminho para abraçar de uma pessoa em sofrimento na rua. O Espírito. Então, Ivan, de verdade, eu também acho que muita gente está esperando coisas maravilhosas para poder dizer isso é a vontade do Espírito. E eu quero me apegar na simplicidade do Evangelho. A igreja, reunida piedosamente na busca da vontade de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo. No caso deles, separam Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito tinha para eles. A igreja aqui do Tatuapé está separando para a obra missionária uma menina chamada Priscila. Priscila é muito jovem, ela está indo para a Colômbia no próximo mês, se eu não me engano. Eu acho que, não, acho que em outubro. A Priscila é muito jovem. Priscila é uma menina que se converteu, parece da família, só ela é cristã, dedicada. A Priscila é muito apegada à vontade de Deus. E até domingo passado, no culto, eu falei, irmãos, a gente pode pensar, puxa, Priscila é muito jovem para ir para um país onde tem, por exemplo, o narcotráfico presente, né? Onde há um tipo de perigo muito grande naquelas comunidades ali. E pensando sobre isso, muitas vezes eu me pensei assim, puxa, será que a Priscila vai ter, como eu diz, mentalidade, vai ter disposição emocional para vencer tudo isso? A obra não é feita na força do homem. Há muitos sinais, primeiro pela própria vontade da Priscila, mas há muitos outros sinais de que Deus está abrindo as portas para ela. E nós temos que confiar no poder do Espírito Santo. Eu diria para vocês que em Atos dos Apóstolos, vamos pensar, Paulo ser o maior missionário da igreja primitiva, ele que antes perseguia a igreja, ele próprio fala, eu não sou a pessoa, eu não seria a pessoa mais provável, mas Deus escolheu manifestar seu filho em mim. A vontade do Espírito é o fundamento do desejo missionário real e sincero da igreja na expansão do reino de Cristo. Irmãos de Fall River, minha visão hoje é de que nós temos que abraçar a piedade e a missão em Fall River como nosso chamado. Por isso que eu venho pedindo a Deus de orientação e a gente pensa, olhar para o alto, né? A igreja que olha para o alto, né? No nosso lema,
e ter essa sensibilidade que vem de Deus para a gente fazer as coisas. Para a gente fazer as coisas. É o plano do Espírito e a vontade do Espírito que tem que nos controlar. Há uma outra coisa, eu vou me apegar bem a esse ponto aqui. A centralidade da manifestação do Espírito como evidência do reino. A presença do Espírito em nós é a evidência do reino de Deus. Isso dá consistência à missão. Há vários episódios em Atos dos Apóstolos que mostram que através da igreja o Espírito Santo estava presente. Por exemplo, o falar em línguas ali, quando eles estavam no cenáculo e Pedro vai pregar aquele sermão, falar em línguas. Ou quando nós vamos pegar aqui o momento, né, Atos 19, em que Paulo está lá em Éfeso e eles também falam em línguas. Como essa presença do Espírito, essa manifestação do Espírito evidenciava o reino. Lembram um episódio em que Pedro vai até Cornélio em Jope, né? Desce para Jope, vai até Cornélio, e com Cornélio os gentios falam em outras línguas, e Pedro vai falar assim, e assim como no testemunho dele para os outros apóstolos, ele vai falar, do mesmo modo como aconteceu conosco, aconteceu com eles, e aí Pedro fala, isto é evidência de que o reino chegou até os gentios. Então vou pegar isso aqui. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos e perguntou-lhes: vocês receberam o batismo do Espírito, receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só, ele encontra alguns discípulos e ele quer avaliar se ali é mesmo um grupo cristão, e então ele vai direto ao ponto: qual é a relação de vocês com o Espírito de Deus? Eles respondem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: batismo de João. Mostra que aqui há uma relação de fé verdadeira. Eles criam em Jesus e essa crença estava relacionada a uma piedade que havia sido construída a partir do que tinham ouvido de João Batista ou das pessoas que ouviram de João Batista. Ainda havia pessoas que haviam estado com o próprio João Batista nesse período, assim como ainda havia apóstolos que estiveram com Jesus. Então essa comunidade joanina estava muito presente ainda, e eles encontraram neste grupo gente do outro lado da Ásia Menor, já nas margens do Mar Egeu, já não era nem na região da Bitínia, já era mais às margens da Grécia, ou seja, do lado oposto do Mar Egeu, o Mar dos Gregos. Então eles estavam muito longe de Jerusalém, das regiões de João, do Jordão, da Cisjordânia. Bom, Paulo continua esse diálogo, dizendo: olha, João realizou o batismo de arrependimento. E ele começa a dizer ao povo que deveria crescer, e ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, Paulo dá continuidade à formação cristã desses irmãos. E quando Paulo lhes impôs as mãos para batizá-los, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja que o Espírito Santo aqui dá uma chancela, lembrem-se, nós estamos no período do estabelecimento da palavra ainda. Então, lembrem-se que dons extraordinários estão confirmando a mensagem dos apóstolos. E aqui o Espírito Santo vem tornar ainda mais evidente que aquele grupo era um grupo que pertencia ao reino de Jesus Cristo. Como igreja, eu digo, irmãos, nós temos que dar evidências da presença do Espírito entre nós. Como, pastor?
Maior evidência, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Sabe, dar evidências de que o Espírito está entre nós é desenvolver uma comunidade de amor, uma comunidade de ajuda, uma comunidade da palavra, uma comunidade de oração, uma comunidade de evangelismo, uma comunidade de cuidado, uma comunidade de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, uma das temáticas é que o poder do Espírito revestiu a igreja e a fez manifestar o reino. Nós devemos pegar tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como manifestação do reino de Deus e tornar prioridade para nós. Por meio dos sinais especiais que o Espírito concedia naquele tempo, ou por meio dos sinais especiais que o Espírito concede hoje, como o amor de uma comunidade no mundo caído, como a santidade dos crentes, como a transparência e a alegria do Espírito Santo. As línguas do dia de Pentecostes, as curas que ocorriam por intermédio dos apóstolos, ou o simples crescimento numérico da igreja, eram marcas da presença do Espírito naquela comunidade. O reino está entre nós, porque o Espírito está entre nós. Então, poder do Espírito, vontade do Espírito, marcas do Espírito. Último ponto. Hoje, eu e os irmãos temos um grande desafio. Nosso horário já está chegando, né? Eu e os irmãos temos um grande desafio. O desafio de juntos entendermos a missão da Igreja Presbiteriana City Key Fall River. Que Deus espera de nós? Como vamos completar ou complementar ou cumprir cabalmente o nosso ministério, a nossa missão? Nós já vimos que para cumprir isso, aula passada, vencer muitas barreiras. Temos que ter essa percepção. E mais devemos crer na presença do Espírito Santo e buscá-la. Uma igreja que ora, uma igreja que louva de coração, uma igreja da palavra, uma igreja de comunhão com Deus e com os irmãos. Poderiam ser marcas a serem procuradas entre nós. Desejo, muito em breve, estar com os irmãos. Nossa entrevista era para ser essa semana, foi adiada para dia 28, porque o consulado de São Paulo diz que terá que ser feito, transferiu para o consulado do Rio, porque o nosso tipo de visto só no Rio de Janeiro pode ser concedido. Mais uma semana estaremos por aqui. Mas quando chegarmos, irmãos, e vai ser breve isso, peço a ajuda dos irmãos em muita oração. E começarmos a identificar o que o Senhor quer de nós. Sermos uma comunidade para vermos muitas pessoas conhecerem Jesus através de nós. Porque essa é a nossa missão, espalhar o reino de Cristo em Fall River e sermos parte dessa grande obra de Deus que vai acontecer aí nos Estados Unidos através dos brasileiros. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Alguma observação? Então vamos encerrar com uma palavra de oração. Desejo que Deus abençoe. Hoje estará na igreja o seminarista Marcel, mandei uma mensagem ontem para ele. E ele me respondeu com uma palavra de gratidão, né? Me pareceu um jovem piedoso, desejoso de aprender. Eu ainda não tive nenhuma conversa pessoal mais alongada com o Marcel. Quero que os irmãos o recebam aí, deixem o meu abraço. E desde ontem tenho orado pela vida dele, o que Deus vai fazer hoje aí, através da vida deste irmão. Que Deus muito abençoe o culto e abençoe a todos os irmãos. Está chegando a hora de estarmos de volta, irmãos. Por favor, continuem orando por nós. Vamos orar para finalizar. Pai, agradecemos ao Senhor porque nos deste o teu Espírito. Não estamos sozinhos, Ele está nos guiando, Ele é o nosso consolador.
É Ele quem nos traz a paz de que andamos nos teus caminhos. É Ele quem fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem nos guia à verdade. É o Espírito quem nos dirige na missão. E nós queremos crescer nessa comunhão com o Espírito Santo. Queremos ser uma igreja espiritual. E pedimos que o Senhor ajude os nossos lares, ajude a nossa família e ajude a nossa família da fé a ter, ó Pai bendito, experiências maravilhosas com a presença do Espírito Santo. Abençoe o nosso dia, hoje é dia do Senhor, abençoe o culto da tua igreja, abençoe o louvor, a pregação, a ministração da liturgia, abençoe, Senhor, os membros da igreja, os visitantes que hoje estiverem, fale ao coração de homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, para a glória do Senhor. Nos dê a tua paz e a tua graça, porque ela nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau, tchau, meu irmão. Obrigado, Duda.